Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pequenas Receitas Grandes Sabores. E dessa vez a gente vai falar de alfajor. O alfajor é um daqueles doces super clássicos, cheio de tradição e doçura, que vem lá das bandas do Uruguai e da Argentina. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer essa receita que é super simples e é extremamente rentável e lucrativa. Vem com a gente! Bem, para fazer o alfajor a gente vai precisar de biscoito Maria e também doce de leite. Para a cobertura do alfajor a gente vai precisar de chocolate e aí fica a escolha de cada um. Se eu vou usar um chocolate mais nobre, um chocolate mais simples, uma cobertura fracionada. Fica a seu critério. Vai depender muito da intimidade que você tem de trabalhar com chocolate. Um chocolate mais nobre vai pedir para que a gente faça aquela têmpera na bancada, espatular. Um chocolate cobertura é só derreter, cobrir o alfajor e se deliciar. Bem, e para a gente produzir essa delícia, a gente vai precisar de utensílios bem básicos. Uma balança, um saco de confeitar e papel manteiga para depois a gente colocar o nosso alfajor já banhado no chocolate para ele esfriar. Primeiro a gente dispõe os biscoitos em cima de um pratinho, em cima de uma tábua de corte, aonde for melhor para vocês. Não esquece de tarar a balança para retirar o peso do biscoito. E aí, em cima de cada uma dos biscoitos, a gente vai colocar entre 15 e 20 gramas de doce de leite. Para ter um resultado melhor e para que seja mais fácil da gente trabalhar com eles, eu estou utilizando o bico perlé ou o bico reto, que é esse carinha aqui que não tem aquele serrilhado que a gente faz aquele trabalho de bico decorado. Ele vai dar um acabamento bem legal no alfajor depois. Então a gente coloca bem ao centro aqui do biscoito essa quantidade de doce de leite, sempre numa gota só. Ó, essa gotinha aqui ela deu 16 gramas, só para a gente ter uma ideia da quantidade de doce de leite que vai em 16 gramas. Cristiano, não tenho balança, como é que eu vou fazer o alfajor em casa? Tenho como fazer? Tem sim, quer ver? Vai no olhão mesmo, vai na fé, vai dar certo, sempre dá. A única coisa é o mesmo cuidado, vai com o recheio bem ao centro. Seja uma pessoa generosa, mais um biscoitinho, recheio bem ao centro. Fácil, né? E agora é a montagem, é a parte que vai precisar de um pouquinho mais de sensibilidade na ponta dos dedos. Como é que a gente vai fazer para montar o nosso alfajor? A gente pega um dos biscoitos, encaixa bem ao centro mais um dos biscoitos com o recheio, vem com um biscoitinho sem nada, apoia em cima e dá uma leve pressão bem ao centro. A gente vai ver que, ó, o doce de leite vai até as laterais. E aqui, a alma do nosso alfajor já está pronto. Agora a gente deixa ele descansar por uma hora e meia, só para que o doce de leite interaja com o biscoito e aí sim depois a gente pode banhar ele no chocolate e correr para abraço. Meu alfajor já foi recheado, já descansou por uma hora e meia e é importante esse descanso do alfajor sim, tá? Faz parte do processo de confecção do alfajor. Por quê? Porque nesse momento em que a gente coloca o alfajor para descansar por uma hora e meia, 2 horas, é o momento em que o doce de leite vai doar umidade para o biscoito vai dar aquela leve inchadinha, para depois a gente banhar ele no chocolate. Porque se eu banhar ele logo após de ter recheado com o doce de leite, o biscoito, quando puxar a umidade do nosso doce de leite para ele vai inflar. Quando ele inflar, ele vai trincar o chocolate e vai dar um acabamento não muito desejado nessa hora. Então, o processo de descanso de 1 hora e meia é extremamente importante para um resultado final perfeito. Já derreti o meu chocolate em banho-maria, posso derreter no micro-ondas, utilizar o chocolate que eu quiser dentro da técnica que eu quiser. A única coisa que a gente precisa cuidar muito é para que o chocolate não esteja muito quente. Se o chocolate estiver muito quente, na hora de banhar o meu alfajor, ele vai fazer uma casquinha muito fininha
em volta do alfajor. E aí a gente não vai ter essa pegada no alfajor para a gente poder dar aquela mordida. Ele vai quebrar com muita facilidade. Então é importante que o chocolate esteja derretido, mas não esteja numa temperatura muito alta. Bem, para a gente fazer o banho, existem inúmeros equipamentos, né? Existem aqueles ganchos que são próprios para trabalhar com chocolate. Nesse caso, eu vou trabalhar com a técnica mais fácil, mais simples que tem, que é dos 2 garfos. Joga ali dentro, mexeu com os 2 garfos, coloca em cima do papel para descansar. Quer ver como é que faz? A gente já falou que o alfajor é feito de basicamente 3 ingredientes, que é o biscoito, o recheio e o chocolate de cobertura. Mas, quando a gente fala de recheio, a gente está falando de mais de 60% da receita do alfajor. O alfajor, ele é praticamente só recheio. Como que a gente pode apresentar esse recheio de maneiras diferentes, né? A gente aqui recheou o alfajor para vocês com o doce de leite para confeitaria sem amido da Bom Princípio Alimentos. Ele é um doce de leite feito 100% sem amido, mas existem formas diferentes da gente trabalhar com o alfajor. Aqui a gente tem 3 sabores que a gente preparou para vocês: doce de leite, chocolate e chocolate intenso. Esses recheios foram lançados pela Bom Princípio faz bem pouquinho tempo, que é a nossa linha Patissier. É o sabor chocolate e o sabor chocolate intenso. Esse cara aqui tem uma pegada muito mais parecida com o chocolate ao leite e esse aqui com o chocolate meio amargo. Então a gente tem aqui mais 2 opções de alfajor para a gente poder ter esse mix de produtos para entregar para o nosso consumidor final. A gente já recheou o nosso alfajor, a gente já cobriu o nosso alfajor e agora está na hora de embalar o nosso alfajor. Como vocês podem perceber aqui, a gente buscou embalagens metalizadas, uma espécie de papel alumínio, que ele vem estampadinho. Tão importante quanto executar bem uma receita é apresentá-la bem ao consumidor final. Capricha na embalagem, coloca uma etiqueta, mostre para o mundo quem foi que fez esse alfajor delicioso. Então aqui, como eu falei, eu estou utilizando essa espécie de papel alumínio. Além de dar esse acabamento bonito e interessante para o nosso alfajor, ele vai ajudar a proteger contra o choque térmico que ele possa vir a sofrer aí fora, né? A gente vai colocar ele para vender em algum ponto de venda, algum caixa de supermercado ou num caixa de um restaurante, então a gente precisa dessa proteção para que ele não sofra essa variação de temperatura muito forte que às vezes acontece. Então é um papelzinho alumínio, a gente só dobra, embala bem o alfajor, deixa ele bem bonitinho, alfajor finalizado, embalado e prontinho para ir para o consumidor final. Mas nunca se esqueçam de colocar a sua marca, a sua identidade, quem fez esse produto. A gente não sabe até onde esse produto vai chegar, mas não importa onde ele chegue, ele tem que levar o seu amor, o seu carinho e o seu capricho que você colocou aqui dentro para o mundo inteiro experimentar. Bons negócios!